Bom, pessoal, a gente vai resolver o exercício 7, que é da PUC do Rio de Janeiro. E ele fala que os pontos A, então a gente vai começar lendo e anotando, tá? Menos 1 e 0. O B é 1 e 0. E o C é x e y. Então, ele não deu número, né? Deu letra. Legal. São vértices de um triângulo equilátero. Informação importante, porque isso quer dizer que a distância entre A e B é igual à distância entre B e C, que é igual à distância entre C e A. Então, a distância entre A e C é... Ah, que legal, gente! Olha que importante você ler o enunciado todo. Distância entre A e C é... Para saber a distância entre A e C, eu só preciso saber a distância entre A e B, porque o triângulo é equilátero. Todas as distâncias vão ser idênticas, tá? Então, a gente pode fazer isso pela fórmula ou... Olha que interessante, vou fazer o triângulo aqui, ó. O A é menos 1 e 0, então ele é aqui em cima do eixo x, no menos 1. O B é 1 e 0, então ele é aqui em cima do eixo x também, no 1. Então, a distância aqui é 2. Isso é visível, não precisa nem fazer a fórmula. E acabou. É um triângulo equilátero de lado 2 e acabou o exercício. Você vai falar fácil assim? É, né? Leitura e interpretação. Se é um triângulo equilátero, então automaticamente as distâncias entre os pontos tem que ser sempre iguais, entre os vértices, né? Que são os pontos aqui. Então, a distância entre C e A tem que ser igual à distância entre A e B. E como eles estão em cima do eixo, isso fica fácil, né, gente, de observar e de fazer. Quem quiser fazer a conta, a fórmula de distância ao quadrado é igual x1 menos x2, eu vou chamar esse de x1, y1, esse de x2, y2. Lembra que a gente sempre dá nome antes de fazer qualquer coisa, tá? Então, ficaria, né, x1 é menos 1, menos x2, que é 1. Lembrando que esse menos aqui do meio é da fórmula, ao quadrado, mais. Os y são 0, então, y1 menos y2 não vai fazer diferença aqui. Menos 1 é menos 2, ao quadrado, vai dar 4 positivo. 0 aqui não vai fazer diferença, gente, porque somar ou subtrair 0, né, enfim. Tá ao quadrado, então a raiz de 4 é 2. Olha, chegamos ao mesmo resultado. Vou fazer algumas observações nesse exercício. O que mais eu poderia ter te pedido? Eu poderia ter te pedido onde está o ponto C. E uma coisa interessante, gente, é que nós temos propriedades em triângulo, né, dentro de geometria, que nos ajudam. Então, triângulo, eu tenho 3 pontos, não vou nomear como A, B, C, vou nomear como M, N e O, só para ficar diferente, tá? Se esse triângulo fosse equilátero, eu teria as seguintes propriedades. Esse lado é igual a esse, que é igual a esse ângulo é igual a esse, é igual a esse. A altura referente a um vértice, ela corta esse lado em duas partes iguais, ela faz 90 graus. E no triângulo equilátero, altura, bissetriz, mediatriz e mediana é tudo a mesma coisa, tá? Elas se coincidem, justamente por ele ser equilátero. Então, quando a gente traçar um triângulo aqui, primeiro, ele pode ser para cima ou para baixo. Se você observar, tem 1 centímetro, 1 de distância, né, e 1 de distância aqui. Isso quer dizer que o eixo Y vai ser a altura, vai ser a bissetriz, a mediana, a mediatriz desse triângulo. Então, o ponto C, ou ele vai estar no eixo Y de todo jeito, mas ou ele vai estar na parte positiva ou ele vai estar na parte negativa. Isso quer dizer automaticamente que o seu X é igual a 0, tá? Então, a gente já sabe quem é o X. Faltaria descobrir o Y, que você poderia descobrir ou pela fórmula da distância, fazendo a distância entre B e C, ou a distância entre A e C, tá? Ou, né, além de fazer pela distância, você poderia fazer por Pitágoras, tá? Por quê? Porque esse ponto aqui é justamente essa distância aqui, ó. Deixa eu fazer de outra cor. É a distância do 0, né, até o ponto. E isso aqui é um triângulo retângulo, porque, como eu disse, o eixo aqui, né, tá fazendo todos os papéis no triângulo. Eu sei que aqui é 2, que aqui é 1. Então, você pode fazer Pitágoras.
o quadrado, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, é um exercício que você teria muitas formas de resolver, tá? Aí, Dani, se eu não soubesse desse tanto de propriedade, você ia ter trabalho, né? Por quê? Porque são duas incógnitas. Isso significa que você teria que fazer a distância entre B e C, a distância entre C e A, e fazer um sistema, tá? E vamos lembrar, para resolver sistema, se eu tenho duas incógnitas, eu preciso de pelo menos duas equações, tá? Que seriam essas duas. E aí daria um trabalhozinho, vamos assim dizer, tá? Mas você chegaria na resposta do mesmo jeito, bonitinho, tá? Mas é bem interessante por isso, porque, na verdade, o C, nós teríamos duas respostas, né? 2 pontos que poderiam ser o C, um para cima e um para baixo, e ficaria fácil de achar justamente por conta disso. Só por curiosidade, se alguém quiser fazer, a resposta ficaria 0 e raiz de 3, tá? Eu faria por Pitágoras, porque eu acho que fica mais fácil, seria só elevar o 2 ao quadrado, que a hipotenusa ficaria 4, 1 ao quadrado 1 e o y ao quadrado. Você passaria diminuindo, né, 4 menos 1, vai dar 3, e aí raiz de 3, e não tem problema ficar, né, seu número irracional. Mas eu acho que seria uma questão bem interessante, porque trabalharia vários conceitos em uma única questão.